Bom, acho que 1h30, eu acho que já dá pra gente começar. Quem for Ah, entrando tranquilo, depois, começamos assim. né? Depois a gente vai deixar salvo também a live. Para quem perdeu, a gente deixa salvo, deixa no nosso Instagram aí no IGTV. Sim. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de quem já está na sala. A gente vai falar um pouquinho, né, nesse momento de pandemia, de calamidade pública aí, sobre os contratos de aluguéis, né? O que eles sofrem, né? E a gente convidou aí a Suzana, que é advogada, e para ajudar a esclarecer um pouco também, né? Esclarecer alguns pontos referentes aos contratos de aluguéis, como eles vão ficar, no que tange a lei nesse cenário atual, e né, para a gente passar nesse processo de pandemia e calamidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Suzana, o que já tem, né? O que a gente pode fazer, né, referente à negociação de aluguel, se já tem alguma coisa prevista em lei, né? O que a lei diz referente a isso no que tange aí contratos de aluguel. Tá, então boa tarde, pessoal. Então, passando assim alguns aspectos para vocês, o que que acontece? Essa situação do coronavírus é uma situação que a legislação traz como uma situação de força maior, algo que não estava previsto para nenhuma das partes. Então, o que que ocorre? Dentro da lei do inquilinato e dentro do Código Civil, existem algumas opções para tentar resolver essa situação quando o contrato ele se torna muito oneroso para uma das partes. Então, o que, que pode ser feito? É entre o locador e o locatário, e no caso da imobiliária, caso o contrato seja por meio da imobiliária, né? Um primeiro ponto que os profissionais estão indicando para que seja feito é uma mediação entre as partes. Então, para que sente ali o locador ou locatário por meio da imobiliária, se for o caso, para tentar negociar esse contrato, né? Eu vou passar para vocês quais são as opções dentro desse contrato que pode ser feito. O primeiro ponto, então, sendo a negociação, para que as partes consigam combinar um valor diferente ou uma data diferente para negociar esse contrato. Dá para o locatário, por meio da imobiliária, verificar uma possibilidade de carência. Por exemplo, assim, esse mês e mês que vem eu não vou conseguir pagar, eu estou sem receber, meu contrato foi suspenso, meu contrato é de trabalho, então estou sem salário. O que pode ser feito, caso o locador aceite por meio da imobiliária, é fazer uma carência desse período. Então, 2 meses de carência e eu vou pagar esse valor posteriormente, né? Uma outra situação que dá para ser feito também é uma redução do valor do aluguel. O artigo 18 da Lei do Inquilinato, ele traz para nós que em uma situação que não é previsto, que não era prevista pelas partes, uma negociação de valor de aluguel. Isso é possível dentro do contrato por prazo determinado ou indeterminado. E também o artigo 478 do Código Civil, ele traz essa situação quando a parte fica com uma responsabilidade muito maior do que era combinado. Ele fica muito oneroso para uma das partes, que é o que está acontecendo hoje, né? O trabalhador que paga aluguel fica muito oneroso, ele não está recebendo e tem um valor para pagar. Então, entre as partes, dá para combinar essa redução de valor de aluguel temporariamente. Enquanto está esse período de calamidade pública, isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Uma outra situação que pode ser vista também é uma divisão dos valores de aluguel. Então, por exemplo, se o aluguel é R$ 1.000, eu vou ficar sem pagar esse mês, por exemplo, de abril, março e abril, por exemplo. E eu pego esse valor desses 2 meses e faço uma divisão nas próximas parcelas, para que o inquilino consiga efetuar esse pagamento sem sofrer uma ação de despejo, né? E uma outra situação também que é muito viável e que pode ser utilizada bem tranquilamente é a situação da caução. É sabido que nos contratos de locação você tem que ter uma garantia ou por meio de um fiador ou por meio de caução, né? E a caução, normalmente, ela ocorre nos 3 primeiros meses. Então, você vai deixar garantido o valor dos 3 primeiros meses de aluguel e esse valor fica numa conta lá reservada, que ele é para ser utilizado exatamente nessas situações em que o locatário não tem condições de pagar aquele aluguel, utiliza-se a caução, certo? Então, dá para combinar por meio do locador ali, a imobiliária, para que seja feita essa utilização da caução nesse período de dificuldade que todo mundo está passando. Então, utilizou a caução para esses 3 períodos, futuramente você dá uma outra garantia, apresenta o fiador, dá uma outra caução, né? Isso que eu ia comentar contigo, né? Utilizando a caução para suprir esse período, né? Passando esse processo todo que a gente está passando, apresenta-se então uma nova caução para suprir aí essa garantia, é Isso, isso? vai te combinar com a imobiliária, com o locador. Porque você pode apresentar um fiador
ou futuramente apresentar a caução em valor novamente, apresentar um bem imóvel para garantia, até porque se o contrato de locação ficar sem garantia, ele pode ser feito a rescisão, né? A imobiliária pode rescindir esse contrato por falta de garantia, né? E eu acho que assim, nesse período, né, não é só o inquilino que está sofrendo, não é só a imobiliária, não é só o locador, né? É um período que está para todo mundo, né? A crise se instaurou para todo mundo, né? Essa pandemia e tudo mais. Então, eu acho que nem você falou, não é o momento de acionar judicialmente, porque até mesmo, né? Eu acho que os processos estão todos já está mais atrasado do que antes, exato. Então, eu acho que essa questão de, né, judicial é até pior, né? Se for analisar aí. Até Então, porque acho é que demorado também, né? Não é exatamente, exatamente. Então, não é nada que consiga resolver de forma breve. Por isso que é indicado tanto a conciliação, a mediação, para que as partes sentem, conversem, e que essa é a melhor opção. Nesse momento que nós estamos passando agora, é a melhor opção tentar negociar. Tanto para o locador, que não vai ter o perigo de ficar com o imóvel lá parado, sem ninguém, e tanto para o locatário, que também não tem o perigo de ficar sem pagar os aluguéis e sofrer uma ação de despejo, né? Tem essas duas situações. E vai também aí porque assim, da imobiliária, né, fazer essa mediação, né, entender o lado do locatário, entender a situação. Eu acho que assim, uma coisa nesse momento também é a imobiliária conhecer a cartela de clientes deles, a cartela de locatários que eles têm, para entender a situação também, né? Né, uma pessoa que trabalha, vamos dizer assim, num setor que está mais afetado, né? Por exemplo, parte de serviços, que é a pessoa que não pode, né, depende disso todo dia. Do comércio. Então vai dar, exato, também. Então, claro, N outras situações, mas vai da imobiliária parar nesse momento também para entender, né? Fazer essa intermediação, que nem você falou, para evitar uma futura, né, ação e tudo mais, que é um processo que vai ser muito mais demorado e muito mais oneroso. Também, né? Exatamente. Então, não é que está ruim para um ou que está para o outro, assim como acho que até tem uma questão de direito à moradia, né, na parte legal. A Constituição Federal realmente traz esse direito à moradia, né? Porque nós temos que pensar que nesse momento que todo mundo tem que ficar em isolamento, não é um momento para que o locatário fique sem uma residência. Exatamente por isso precisa ser feita essa negociação, esse acordo, para tentar de uma forma ou outra, tem que colocar na balança, né? As duas partes vão ter que ceder um pouco para que a situação, pelo menos nesse momento, né, consiga conciliar isso. E posteriormente volta ao normal, né? Passou ali o período de calamidade e volta tudo ao normal. E falando, aproveitando, né, que a gente já está nesse embalo do assunto, essa semana, né, com muitas pessoas preocupadas, né, nesse sentido, o Dias Toffoli, né, que é do Supremo, acho que recomendou fazer um projeto de lei referente a essa questão de locações, né? Tu ficou sabendo de alguma coisa referente a isso? Sim. O que acontece? Esse projeto de lei que saiu, ele já teve alterações, né? Já teve a supressão ali de um artigo de lei, porque, brevemente, o que ele trazia? Que do mês de março até o mês de outubro, o locatário poderia se isentar do pagamento. Os pagamentos ficariam congelados durante esse período. Aí o que seria feito? Nesses períodos, desses 7 meses que faria de aluguel, esse pagamento ele seria dividido em 5 vezes, iniciando em novembro de 2020. Mas o que acontece? Por que eles voltaram atrás nesse aspecto? Em novembro, iniciaria novamente o pagamento do valor do mês. Então, por exemplo, ali seria um aluguel de R$1.000. O aluguel normal. O aluguel normal, só que teria os 7 mil para trás, que você não efetuou o pagamento. Então, o que o projeto de lei trouxe? Que esse valor seria dividido em 5 parcelas, com uma porcentagem de 20% a partir do mês de novembro. Então, além do aluguel normal, teria mais esse valor. Por isso que eles voltaram atrás nesse aspecto, porque é muito provável que iria acontecer do locatário não conseguir acertar nem o valor do mês, nem o valor desse que ficou para trás, né? Então, além do... Desculpa, pode continuar. Além do aluguel mensal, né, que voltaria ao normal, ele ia ter que pagar ainda mais 20% do valor que tinha ficado, né? Então, ou seja, nesse exemplo que você deu aí, ia ser mais R$1.400. Então, é mais do que o valor do aluguel dele. Então, assim, eu acho que ia ficar bem pesado. Seria realmente faz sentido, né? Sim, seria um prejuízo muito grande pro locador, né? Que estaria sem receber todo esse período
e teria o risco de não receber quando voltasse o contrato vigente, né? E para a imobiliária também, né? Porque a imobiliária ela ganha Exatamente, sobre a exatamente. porcentagem, a taxa de administração. Então, seria todo esse período. Exatamente. E a imobiliária também tem seus custos, tem seus funcionários, tudo isso, né? Então, tem tudo Exatamente. isso a ser avaliado, né? E uma outra situação também que tem que cuidar que o projeto de lei traz é a suspensão das ações de despejo. Isso, por um lado, é muito viável nesse momento, pelo menos até outubro ali desse ano corrente, que não sejam concedidas as liminares de despejo, né? Para não ter realmente esse risco da pessoa ficar sem a sua residência. Entre algumas situações lá também de alienação fiduciária, uso capião, a lei é bem abrangente esse projeto de lei. E uma situação que tem que cuidar, o projeto de lei, ele traz apenas as situações para os imóveis residenciais. Para os não residenciais, ele não traz nada. Ou seja, o comerciante, os empresários, eles não entrariam nesse projeto de lei. Entendeu? Nessa parte seria muito importante que os empresários, os donos dos estabelecimentos que estão fechados, que tem contrato de locação, que entrem em contato quanto antes com a imobiliária. Ou com o locador, se for o caso, né? Porque eles não são abrangidos por esse projeto de lei, até pela suspensão, né? Então, tudo isso dá para ser negociado diretamente com a imobiliária ou diretamente com o locador, mesmo sem constar em lei, né? É uma opção que tem para que não se acumulem aluguéis nesse período, né? E esse projeto vai ser votado amanhã, né? Se não me engano, é amanhã que ele vai passar pelo Senado. E, claro, depois por deputados e depois para eu acredito ainda que vão ter né? alterações nesse projeto, porque a gente também não pode pegar esse período de dificuldade e tentar ajudar o locatário, mas prejudicar a imobiliária, prejudicar o locador, que eles também estão sofrendo, eles também estão passando por isso, né? A gente pode analisar, por exemplo, vamos pegar aí pessoas de mais idade que têm o seu imóvel, além da sua renda, por exemplo, da aposentadoria, tem uma renda de um imóvel, outro alugado, né? Ela depende disso também, porque além de estar no grupo de risco de toda essa questão epidemiológica, né? Ela também tem toda essa questão de poder receber esse dinheiro para estar aí arcando com os seus remédios, arcando com, enfim. Exatamente. Então tem que estar bem alinhado, né? E tem que entender todas as partes, né? Não adianta generalizar. O que tem que pensar é que cada caso é um caso, né? Cada caso não é porque ele é o locador ou que está por meio de imobiliária que ele tem mais condições do que aquele que faz o pagamento do aluguel. Às vezes eles estão no mesmo patamar, só que em situações diferentes, né? Exatamente. Então tem que cuidar muito dessa situação. Se tiver perguntas aí... Eu acho que tem uma aqui, ó. Os aluguéis podem ser contados normalmente, certo? Quem vai solicitar a negociação do aluguel, a imobiliária fará a intermediação, porém o locador não quiser negociar e o inquilino, mediante isso, não consigo ver o resto aqui. Bom, depois a gente pode esclarecer aí também não... Bom, dá uma explicação. No caso do locador não aceitar a proposta. Acho que mais ou menos nesse sentido. O que pode ser feito, eu acho que sim. Se for essa pergunta, o que pode ser feito, assim, claro que o locatário, passando essa proposta de negociação, de carência, de utilizar a caução, o locador, por meio da imobiliária, não aceitar ou não for vantajoso, por isso que a gente fala tanto na mediação. Um passa uma informação, o outro recebe outra e vai ali nas propostas para tentar ajustar, certo? Mas em uma situação, falando agora para os locatários, para os inquilinos, que o locador não aceita de forma alguma nenhuma alteração, que ele exige ali o pagamento do aluguel, ou o inquilino ele pode se utilizar do Código Civil, do artigo 478, para rescindir esse contrato de locação dentro de prazo determinado ainda. Então, por exemplo, assim, se o meu contrato de aluguel é de 3 anos, faz 1 ano e meio que eu estou com esse contrato de aluguel vigente e aconteceu essa situação agora da pandemia e o locador não está aceitando nenhum tipo de negociação e isso está ficando muito oneroso para mim, eu não tenho condições de pagar, eu posso entrar com uma ação na justiça para que eu faça rescisão desse contrato. Por esse motivo de força maior, entendeu? Então, se tiver alguma multa, não vai ser feito o pagamento, vai ser feita essa rescisão de contrato antes mesmo do término do contrato. Porque existe uma diferença ali de contratos com prazos determinados e os indeterminados, né? Isso altera muito na legislação.
Eu acho que eu entendi também uma outra questão que o André, nosso parceiro aí de vários anos já aí, o André da Immobile, ele questionou sobre a cobrança de multa, se a imobiliária vai poder cobrar multa caso do atraso aí do... Eu acho que é a continuação da pergunta aqui, ó. E o inquilino, mediante isso, não, né, atrasa o aluguel, se a imobiliária poderá cobrar multa sobre esse aluguel aí atrasado. Na verdade, assim, o que acontece? O Código Civil, que nem eu te falei, ele traz essas situações inesperadas ou de força maior. Dentro do Código Civil tem uma situação de purgar a mora. O que é? Nessa situação, pode ficar o inquilino sem a responsabilidade de pagar juros e multa. Isso pode acontecer. Entendi. Mas o que acontece? O inquilino vai conseguir se eximir desse pagamento por meio de uma ação judicial. Por isso que a gente fala tanto que, para não entrar numa questão judicial, para que o processo não seja moroso nem oneroso, para que a imobiliária com o inquilino acerta essa parte, entendeu? Se tiver uma multa ali, qualquer coisa reduz o valor ali dos juros, porque o Código Civil traz essa possibilidade. Então é melhor acertar de forma amigável, né? Fazer até um parcelamento talvez mais para frente, né? Desconta aqui, mas te cobra lá na frente um valorzinho. Exato. Conseguir realmente fazer essa mediação para que entenda-se amigavelmente, né? Que seja de comum acordo aí vamos dizer assim, para as três partes seja viável, né? Exatamente. Aqui tem mais uma questão do André. Supondo que o inquilino não queira sair do imóvel e não possa pagar o aluguel, mas se use a pandemia para pagar o aluguel sem multa e juros de forma parcelada. Eu acho que ele já compreendeu ali. Essa situação, André, não sei se sanou a tua dúvida aí. O que vai acontecer nesse período, Fausto? Tendo essa aprovação do projeto de lei. Por mais que o inquilino não pague o valor do aluguel nesse período até outubro, as ações de despejo elas vão ficar suspensas. Suspensas, né? Por isso que é viável uma mediação e um acordo, né? Claro, o inquilino também não pode se utilizar disso como má fé. O contrato ele tem que ser regido pela boa fé e pela flexibilidade, né? Mas nessas situações, a imobiliária vai ter que tentar acertar ali com o locador, com o locatário, porque eles não vão conseguir proceder com as ações de despejo nesse período. Exatamente para que o inquilino não fique sem uma residência, né? Sim. E eu acho que até o que esse projeto de lei que está entrando aí, ele prevê, né, casos específicos, não é qualquer um, ele tem que comprovar toda uma questão, exatamente, uma demissão, uma dificuldade na renda causada pela pandemia, né? Não é qualquer um que pode solicitar isso, né? Exatamente. Puxando um outro assunto, até eu gravei um vídeo antes que agora saiu uma medida provisória para redução de jornada de trabalho e redução de salário. Já tá vigente, tá valendo tudo certinho. Essa é uma das possibilidades que entra nesse projeto de lei do caso das locações, né? Dos aluguéis. Porque os empregados, eles vão ter essa redução de jornada e redução de salário. Aí entra a hipótese, porque o valor que você receber lá de 1.500 por mês, você vai receber 750, por exemplo. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser ponderado para que seja feita para que se encaixe nesse projeto de lei, né? Não vai ser toda alegação que vai ser aceitada, né? Sim, né? Não, às vezes, pegar alguma desculpa aí para poder colocar nesse momento, né? Exatamente, não dá, é um momento que não se espera que as pessoas vão agir de má fé, né? Diante dessa situação para se isentar de pagamentos. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, no projeto de lei já traz isso para que não tenha esse problema, né? O André até comentou que deu certo, foi respondida a pergunta dele, show de bola. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode deixar aí. A gente não vai se estender muito, tá? É mais um bate-papo rápido aí para a gente poder falar desses pontos. Não sei, Suzana, tu tem mais alguma coisa a complementar aí? Não, na verdade, assim, o que eu digo novamente pro locador, pro locatário e para a imobiliária que está envolvida nisso, é que tem que fazer essa negociação. Se for necessário, o locatário ele pode se utilizar da notificação extrajudicial, que a gente chama, né? Para notificar a imobiliária, para notificar o locador do interesse dele em uma alteração do contrato, numa redução do valor do aluguel, numa carência para se utilizar da caução, documentar isso por meio de uma notificação extrajudicial. É possível também, mas todos os outros meios são válidos, né? Tanto ir pessoalmente na imobiliária, conversar por WhatsApp, tentar resolver, mas não esperar. Não esperar o aluguel atrasar, né? Se antecipar e tentar resolver isso de forma antecipada.
Maravilha. Entrou mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui, ó. E como fica a garantia de seguro-fiança? Está se abrindo sinistro normalmente ou primeiro negocia? Eu acho que Na verdade, primeiro... Pode falar, Fausto. Primeiro tenta a negociação, né? Toda essa questão. Para depois acionar realmente um seguro, que nem você falou antes, o calção. Porque tem que ficar muito claro o seguinte, a imobiliária, por que a gente fala para a imobiliária tentar essa mediação? A imobiliária, nos casos que tem fiadores, que o fiador é um devedor solidário junto com o locatário, né? Então, a imobiliária tem essa garantia com os fiadores. Sim. Então, não impede da imobiliária, nesse momento, tentar uma negociação. Caso o inquilino ou locatário não cumpra com essa negociação feita, a imobiliária ainda tem a garantia dos fiadores, para que eles façam o pagamento desse valor, né? Isso, e nesse caso, eu acho que ela está se referindo ao seguro-fiança de uma seguradora, né? Eu acho que também entra nesse mesmo quesito, né? Sim. Antes de chegar atingir a seguradora, ir atrás da seguradora, né? Tentar essa negociação. Sim, exatamente. Posterior. Legal. Exatamente nesse sentido aí. Tem gente pedindo para gravar a live, a gente vai deixar salva, tá? A gente vai deixar salva aqui no canal. Aqui tem mais uma do André. Já tive situações de negociação em que o locador aceitou negociar, mas nem todos agem com bom senso, né? Vai ser difícil, que realmente. Exatamente. Vai de cada caso concreto, né? Tem que a mensagem do André aqui é bem bacana. Senso de cada um, né? Exato, mas temos que fazer o nosso trabalho e negociar para o bem comum. Exatamente, André. Exato, é o que todo mundo está pedindo hoje. A seguradora está levando mais tempo para a negociação, para que o locatário pague na imobiliária. Então até o pessoal aí da nova marca Seguro acabou de comentar isso. Legal. Bom, acho que deu para falar um pouquinho aí sobre esse momento, né? Sobre essa questão dos... Claro, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente nesse projeto de lei, que vai acontecer muito, que nem você mesmo comentou, vai acontecer muita mudança ainda nesse processo, né? Ela foi levantada essa semana, já teve subtração, né? Alteração aí do projeto de lei, então pode ser que antes da votação ainda aconteçam, né, alterações de tudo isso. Quer complementar mais alguma coisa? Não, mas assim, após a aprovação desse projeto de lei, nada impede de a gente voltar aqui e conversar novamente sobre essa situação, Com certeza. Para que fique tudo esclarecido. Mas da minha parte seria isso, Fausto. Tá. Eu tenho só uma palavrinha aqui do Evandro, né, só para complementar. O Evandro é o CEO da empresa. Antes, deixa eu só ler um comentário aqui da Anfitriã. A Anfitriã é nossa parceira lá de Londrina. Bacana, show de bola. Eu vou fazer passar uma palavrinha que o Evandro deixou aqui para a gente poder falar, né, até para questões. Como a gente só permite conectar duas pessoas aí na live, né, não deu para colocar ele também. Falando sobre os nossos compromissos e negócios, todos nós, né, precisamos de alguma forma fazer um esforço para manter a roda girando, né? Então, claro que ela vai girar, né? Esse é um processo que está passando, mas ainda a gente, né, está começando aqui, então vai girar em menos velocidade, né, do que planejamos, né? Para o ano, quando ele se iniciou, era um ano que estava vindo com muita perspectiva, principalmente no nosso mercado imobiliário, né? E essa crise veio para dar uma abalada. Mas ela não pode parar, né? Essa roda não vai parar e a gente precisa de muito equilíbrio. Todos nós temos compromissos e precisamos nos esforçar em honrar a sua parte, a sua maior parte. O que não for possível, que seja negociado, que haja um debate entre as partes. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Que haja um bom senso, que haja aí uma conversa para entendimento e que fique bom para todo mundo, né? Até mesmo porque se possa programar o fluxo de caixa para os períodos seguintes. Falando sobre o aluguel, muitos de nós temos compromissos com aluguel, seja um imóvel residencial ou comercial. Até mesmo a imobiliária, né? A imobiliária, as pessoas até têm que entender, porque a imobiliária, muitas vezes, ela está num imóvel locado, né? Então, a imobiliária também tem que cumprir com a sua locação, né? Principalmente as imobiliárias de pequeno e médio porte, né? Que têm seus estabelecimentos locados com outras imobiliárias, enfim. Ou seja, saiba que a imobiliária em que você tem um imóvel alugado, hoje também tem um aluguel para honrar no final do mês. Deixo aqui uma dica para os imobiliários que, antes de realizar qualquer negociação no aluguel, tenha certeza de que o inquilino sofreu alteração econômica financeira, como demissão, redução de carga horária
ou até mesmo na remuneração. Outro detalhe é que para os aluguéis residenciais é cedo demais para a gente fazer qualquer acerto, né? Ao contrário dos aluguéis comerciais que estão sim, esses sim estão sofrendo desde os efeitos da quarentena, né? Principalmente quem tem negócio aí já está há um bom tempo aí já está se preocupando, né? Porque não sabe ainda como que vai fazer para arcar, né? Já que está tudo parado, principalmente comércio, né? Que são salas comerciais, enfim. Eu acho que é Que foram isso, muito né? atingidos, né, por essa situação, porque primeiro que ninguém esperava e segundo que fechou as portas e o empregador ali, o dono do comércio, ficou sem. Às vezes, se é um pequeno comércio, um microempreendedor, não tinha nem fluxo de caixa, né? Essa que é a É, situação. e não foi uma coisa com antecedência, né? Foi uma coisa que aconteceu assim, do começo do ano apareceram borbulhos, quando a gente viu, a gente já estava no processo de falar em parada e já parou tudo, né? Então não teve um Exatamente. longo tempo aí para se programar, né, e tudo mais. Então, Exatamente. vai do bom Os senso, que, né? Eu acho os que que serão mais atingidos, pode ter certeza que são os pequenos comerciantes, né? Porque grandes empresas, às vezes, exatamente. têm um fluxo de caixa ali que consegue dar um giro. Mas os pequenos comerciantes, aqueles que iniciaram há pouco as suas atividades, que né, entraram nesse ramo do Uhum. empreendedorismo, vão sofrer. Então, é nessa parte que todos têm que sentar ali para que não fique muito oneroso para uma parte só, né? Claro, a A palavra questão que ali fica, exatamente, a questão ali de comprovar realmente a diminuição do salário, o pedido da imobiliária para que se comprove é muito justo, né? Com o sim. locador e com o locatário, para que a pessoa leve lá e realmente comprove que existiu essa diferença, essa diminuição de salário, a dispensa. Então, isso vai muito do bom senso, né? De todas as partes. É, exatamente. Eu acho que a palavra do momento aí é, né, o bom senso entre as Bom partes senso. E a e boa fé, né? negociar, né? E É a a boa boa fé, fé. com certeza, com certeza. Então acho que é isso. Obrigado, Suzana, pela Imagina. tua presença aí, pelo tempo que você desprendeu aí para falar um pouco para a gente dessas partes legais do aluguel. Se levantar, se surgirem mais dúvidas, ou até mesmo depois que aprovada esse projeto ou qualquer alteração, a gente pode voltar aqui a Sim. falar, né, atualizar o pessoal também. Mas agradeço o pessoal que entrou aí na sala, que assistiu a gente. A gente vai deixar salvo. E eu acho que é isso, né? Acho que. Esse período aí a gente vai ter que. Cada dia é um dia, né? Todo dia está sendo Exato. medida provisória, está sendo projeto de lei, tudo para tentar ajustar esse período para que apenas uma classe não sofra com toda essa dificuldade que tá aparecendo, né? Então, por isso que é muito importante realmente esse bom senso, essa paciência de todas as partes, né? A boa vontade de tentar negociar, tentar ajustar, para que não prejudique apenas uma classe ou algumas pessoas só, né? Maravilha, Mas ótimo, maravilha. então. Obrigada Bom, pelo convite, Fausto. imagina. Obrigado, obrigado pessoal que assistiu e até a próxima, né? Até mais, Valeu, gente. seu Tudo de abraço. bom. Até mais. Tchau, tchau.